Como ele conseguiu se formar? Achei que fosse autista. Nossa, mas você nem parece autista. Ai, que dó de você. Será que não existe uma cura? Infelizmente, esse tipo de frase é muito comum quando o assunto é transtorno do espectro autista, o famoso TEA. Mas as pessoas geralmente fazem comentários como estes não por preconceito, mas pelo senso comum. Então hoje vamos tentar entender melhor essa condição para desconstruir esse tipo de pensamento e substituí-lo por algo mais positivo e inclusivo. Vamos lá? Afinal, o que é o TEA? Bom, é um grupo de distúrbios do desenvolvimento neurológico de início precoce, com diferentes graus de comprometimento de algumas habilidades sociais, além de comportamentos muito característicos. Embora ainda não se saiba a causa exata desse transtorno, estima-se que seja uma condição multifatorial, ou seja, o desenvolvimento do TEA é uma associação de fatores genéticos com fatores externos, como infecções e uso de medicamentos durante a gestação. O que ainda se busca entender melhor é como cada uma dessas variantes atua na expressão desse transtorno. Então, como se pode supor que uma pessoa esteja inserida no espectro autista? Bom, o diagnóstico final deve ser feito por um especialista, mas existem indicativos comportamentais comuns que podem variar de pessoa para pessoa. Tudo isso prova que não existe um perfil padrão para pessoas com TEA. A causa do TEA ainda é desconhecida. O que se sabe é que os estudos científicos apontam fortemente para os fatores genéticos, ainda que as manifestações não sejam as mesmas. Uma a cada 54 crianças nascem com autismo. Geralmente, começa a suspeitar-se que a criança tem TEA por não socializar da forma esperada. Outro sinal de alerta, além dessa falta de socialização, é a falta do contato visual, o atraso de linguagem e algumas crianças apresentam estereotipias gestuais. Quando apresentam esses comportamentos, os pais já ligam o sinal vermelho e procuram um profissional. São os comportamentos que mais chamam a atenção. Quando minhas amigas na escola brincavam de se maquiar, de ir atrás de meninos, eu aí comecei a brincar de escorregador, de pega-pega, dessas coisas. Então, há um atraso emocional também. Reuniões grandes me apavoram, tá? Barulhos, não suporto barulhos. E também me é difícil trabalhar em grupo com colegas. O TEA pode ser identificado muito mais cedo do que se imagina. Apesar de existirem casos diagnosticados em crianças com menos de 1 ano, a maioria dos diagnósticos é feita com base em características comportamentais. Características essas que são expressas com mais frequência em crianças de 3 a 4 anos. Daí a importância de um diagnóstico precoce, pois quanto mais cedo ele for feito, mais efetivo será o tratamento. Quando uma criança é terrível, bate nos outros, cai da cadeira, empurra, não aprende, o professor chama os pais. Mas quando a criança é tranquila, não se mexe, não fala, os professores falam, nossa, sua menina é um tesouro, não é isso? A gente aprende a se comportar como neurotípica. Tá? Quais que são os comportamentos das pessoas? Mas assim, de uma maneira geral, ele me levou a perceber que desde criança eu tinha esses comportamentos, né? Tendo em vista a importância do diagnóstico precoce, podemos discutir alguns prejuízos do tardio. As pessoas com TEA sem o diagnóstico podem sofrer bullying na escola pela falta de compreensão do transtorno, e em alguns casos essas pessoas podem desenvolver depressão e outros transtornos mentais como ansiedade. Ora, elas percebem que são diferentes, mas não sabem o porquê. Um diagnóstico tardio pode prejudicar o indivíduo, pois o mesmo não aproveitará as janelas do desenvolvimento, momentos onde o cérebro está altamente estimulado. Então, eu sempre suspeitei de alguma coisa muito diferente, né? E aí, quando você tem um diagnóstico tão tardio assim, você fica pensando, ufa, que alívio, agora entendo, né, algumas coisas. Considerando agora que o diagnóstico foi feito, deve-se iniciar os tratamentos, que dependem do grau do espectro e da faixa etária em que cada pessoa está inserida. Mas de modo geral, os sintomas do transtorno podem ser amenizados com acompanhamento profissional e, caso necessário, administração de medicamentos. É feito um trabalho multiprofissional, cada profissional com seu objetivo específico, mas que juntos conseguem evoluções que trazem mudanças significativas e muito positivas no cotidiano da pessoa com TEA. É importante ressaltar que a pessoa com TEA, quando há o acompanhamento, pode viver e desempenhar suas atividades normalmente como qualquer outra, exceto em alguns casos nos quais há necessidade de apoio e suporte. Algo muito comum é questionar a possibilidade de cura para o transtorno. Na verdade, o TEA não tem cura,
mas o acompanhamento profissional pode fazer com que o transtorno se torne quase imperceptível. Bom, sou uma pessoa comum, que não gosta de barulho, de grandes grupos, de cheiros, de aglomerações, trabalho melhor sozinha, festa e sair para comemorar com os amigos. Não, por favor. Transtorno do espectro autista não é uma enfermidade, não é uma doença. É um modo, uma condição de ser e estar no mundo. A normalidade é um construto psicológico, teórico. Então, nós criamos um construto normal e fazemos a curva de Gauss, né? E excluímos um montão de gente que funciona bem de acordo com si mesmo e separamos um pouquinho aqui no centro. Você sabia que o diagnóstico do TEA tende a ser mais comum para homens do que para mulheres? A proporção estimada de diagnóstico é de quase 5 pessoas do sexo masculino para cada uma do sexo feminino, mas esse assunto é um grande motivo de debate para os especialistas da área. De uma maneira geral, a literatura aponta que os distúrbios que estão relacionados com a comunicação são mais frequentes no gênero masculino do que no feminino. Isso a gente sabe por conta dos estudos. Em meninas, tá? Os sinais do transtorno autista são muito diferentes, a não ser que ela seja, os sinais do transtorno do espectro sejam muito profundos. Para tentar explicar essa diferença, foram propostas muitas teorias fundamentadas geneticamente, apontando mutações no cromossomo X, hormonalmente, relacionando os níveis de testosterona fetais com o TEA, e até fisiologicamente, apontando diferenças morfológicas no córtex cerebral masculino, que tende a ser mais fino do que o das mulheres. Contudo, existe uma outra abordagem para explicar essa tendência, que se baseia nas diferenças entre os contextos sociais da infância dos meninos e das meninas. É comum na nossa sociedade esperar que uma menina seja mais quieta, menos agitada. Então, acaba não chamando tanto a atenção dos pais como chamaria ao ver um menino quieto, que não socializa tanto, sendo que o esperado é que o menino seja mais ativo, mais levado. Por conta disso, os pais acabam não percebendo e demoram mais para levar as meninas para fazer uma avaliação com a gente, né? Para levar no neurologista, e então acaba sendo mais tardio mesmo. Nessa sociedade patriarcal, uma menina quietinha, calada, submissa e obediente é o ideal, não é? Os meninos são muito percebidos, mas as meninas não. Então eu te diria que falta uma cultura matrística. Matriz vem de útero, de acolhida, tá? Se está tão quieta, se não tem amigos, né? O que está acontecendo? Qual que é o problema? Nessa linha, um outro estereótipo associado às pessoas com TEA é o de que elas possuem comprometimento cognitivo severo, ou seja, não são capazes de progredir no ambiente acadêmico, por exemplo. De fato, alguns indivíduos podem apresentar certos empecilhos no processo de aprendizagem, necessitando assim de um acompanhamento profissional. Mas em geral, as pessoas com TEA possuem capacidade cognitiva regular ou até acima da média. Só que era muito focada no estudo, tirava as melhores notas. Então, quando as pessoas brincavam, eu gostava de ler. Então, cada caso deve ser tratado individualmente, focando nas necessidades e potencialidades de cada indivíduo. Terapia, escola, estímulos em casa com os pais, com os cuidadores, levar em lugares públicos, estimular a socialização com outras crianças. Tudo isso ajuda muito a garantir uma socialização mais efetiva, além de aceitação e menos preconceito. Então, o autismo são condições neurológicas e fisiológicas que, por isso, constituem um espectro, né? Então, talvez o que eu diria que é importante, talvez se informar um pouco sobre esse espectro, tá? Principalmente para pais, olhar para suas crianças com atenção, porque não é uma doença, é uma condição, né? Condição de vida. Eu sempre falo para meus alunos, a condição de normalidade gera muito sofrimento, né? Porque você quer ser normal e essa normalidade é um construto teórico. Ufa, bastante informação, não é? Mas não se preocupe, todos esses detalhes servem apenas para mostrar que, apesar de ser legalmente classificado como deficiência pela Lei nº 12.764, o TEA não desabilita a pessoa de ser, viver e sentir, e nem a torna menos capaz do que aquelas que não estão inseridas no espectro. Vamos trabalhar juntos para desconstruir os preconceitos na nossa sociedade. Até a próxima!